Boa tarde, professor. Hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho de água fria e de água quente. O nosso grupo ele é composto pelo Deria Gross, por mim, Lucas Daroit, e pelo Matheus Simon Schmidt. Inicialmente, a gente tem as características da nossa edificação. A nossa edificação ela é composta por uma torre apenas, que possui 11 pavimentos, e em cada pavimento contém 4 apartamentos. Em cada apartamento encontram-se 3 dormitórios, e não está presente o dormitório da empregada. Aqui no consumo diário, a gente dimensionou o reservatório, né? Levando em consideração que o reservatório deve abastecer a edificação por um dia, e a gente também levou em conta 200 litros por dia, o consumo, né? Então, aqui está a conta, e a gente obteve um resultado de consumo diário de 52.800 litros por dia. No reservatório superior, a gente possuindo esse dado de consumo diário, e a gente adotou um valor de RTI de 15, né? A norma especifica que o mínimo deve ser 10, a gente adotou um de 15. A gente tem aqui o cálculo do reservatório superior, utilizando 40%, né, do consumo diário, e após a realização desse cálculo, foi achado um valor de 36,12 metros cúbicos, né? Então também foi escolhida uma utilização de caixa de volume de 20 metros cúbicos. Então, fazendo a conta, foram achados 2 reservatórios de 20 metros cúbicos. Agora, para o reservatório inferior, também foi usado, aqui está presente a conta, utilizando 60%. E após também a realização de todos os cálculos, foi achado um valor de 31,68 metros cúbicos. Mas, para ter uma facilidade na obra e também por questão de arredondamento, a gente decidiu usar um reservatório de 9 por 2,4 por 1,60 metros. Então isso, chegando no final, dá um valor de 34,56 metros cúbicos. Certo? No alimentador predial, a gente utilizou a tabela presente aqui, né? E tendo em vista o nosso consumo diário, fez-se necessária a utilização de um diâmetro comercial de 40 milímetros, um alimentador predial de 1 por 1 quarto e um diâmetro nominal de 32 milímetros. Agora falando de água fria e quente. Somatório dos pesos. O somatório dos pesos foi realizado o levantamento dos pontos de consumo, né, para se obter o somatório dos pesos. Cada apartamento chegou a um peso relativo de 8,8, e sendo somado entre os quatro apartamentos, cada pavimento contribuirá com um peso relativo de 35,2. Na vazão foi utilizada essa fórmula aqui, que está presente no memorial. O diâmetro da tubulação, a gente utilizou o ábaco. A velocidade também é dada em função, para cada trecho, é dada em função dessa fórmula aqui. E, claro, respeitando o limite de norma de 3 metros por segundo, né, no máximo. A perda de carga unitária também foi usada a fórmula presente aqui. Diferença de cota foi a diferença de cota de cada trecho. A pressão inicial foi utilizada inicialmente o valor de 1 kPa, né, o padrão. O comprimento real foi utilizado a distância real entre as tubulações. Comprimento equivalente ao comprimento quando cada conexão de determinado diâmetro equivale em metros lineares da tubulação. A perda de carga total foi utilizada essa fórmula aqui, e a pressão residual também essa fórmula aqui. Agora para o dimensionamento. Para o dimensionamento da prumada, inicialmente foi calculado utilizando um diâmetro de 2 polegadas, porém, para não ter tanta perda de carga, foi optado por utilizar um diâmetro de 2,5 polegadas. Certo? E para verificação do pressurizador, foi verificado em quais andares precisaríamos de um pressurizador, utilizando o cálculo de perda de carga do hidrômetro, e chegamos à conclusão de que o pavimento número 11, 10 e 9, eles precisam de um pressurizador. Já o 8 para baixo não se faz necessário a utilização do pressurizador. Ok?
Ok? Agora eu vou passar a palavra para o Matheus. Meu nome é Matheus, eu vou estar apresentando sobre o pavimento tipo e sobre os isométricos. Basicamente, o que nós fizemos aqui foi a parte da entrada da água fria para os apartamentos. Então, aqui temos o consumo do apartamento 1, o apartamento 2, o apartamento 4 e o 3, perdão. E aqui o detalhamento da prumada, de abastecimento e consumo. Até as partes mais principais, tubo de 32 milímetros comercial. E a partir disso, ficou em 25 milímetros comercial. Então, para banheiros, para área de serviço, para cozinha, tudo 25 milímetros. Somente o do apartamento que é 32 milímetros. Colocamos pontos de água quente e água fria em todas as pias e lavatórios, chuveiros para monocomando ou misturadores duplos. E na sacada, colocou apenas água fria para a pia da choqueira. Esse apartamento aqui, ele seria o espelho deste apartamento aqui do canto. Então, seria o espelho desse apartamento aqui do canto. E esse outro apartamento aqui seria o espelho desse apartamento daqui. Então, os banheiros, tudo isso um do outro, certo? Então, aqui eu vou explicar um pouco o isométrico. Começando pelo isométrico da sacada. A tubulação vem primeiramente por cima, 3/4, e o ponto de água da pia. Isso em linha reta. Tudo tubo de 25 milímetros. Aqui temos da cozinha. Então ele vem aqui o água quente, abastecimento de água fria. Ele só vem somente para a pia. Então tendo registro de gaveta de 3/4 para água fria e para água quente. E os pontos a 50 centímetros do piso. Aqui temos o isométrico do aquecedor. Então, o detalhamento que vem do apartamento, na entrada de água fria. E a água quente que volta depois por causa do aquecimento. Né? Por causa do aquecimento. Então, nós temos registros, um registro de 1 polegada e um registro de 3/4. E aqui nós vamos ter o isométrico do banheiro, um dos banheiros. Então, ele vai ser tem o ponto do chuveiro, vai ter um registro para água quente e água fria. Mais abaixo vamos encontrar um T para o misturador de água quente e um T para o misturador de água fria e um T subindo para o ponto do chuveiro. Descendo, a gente vai acompanhar aqui a parede para alimentar tanto o vaso. Aqui temos o ponto do vaso sanitário de água fria. Acompanhando a parede, fazemos ainda mais um contorno e temos o consumo da pia, o lavatório. Então, ele vai ser também água quente e água fria. E depois disso temos a área de serviço, que temos também, chegando aqui, água fria, tudo 25 milímetros também. 2 registros para água quente e água fria, 3/4. Pontos de consumo de água quente e água fria para a pia da área de serviço. E o ponto de água fria para a máquina de lavar. Aqui é o isométrico do outro banheiro. Basicamente é um espelho daquele banheiro que eu já havia explicado. Ele seria 2 registros de 3/4, um ponto do chuveiro, um ponto do vaso, 2 pontos na pia, acompanhando por baixo e um ponto de consumo por cima aqui na parte superior.
Vale ressaltar que a tubulação de água quente ela é toda em PPR, a água fria ela é em cano soldável de PVC, o cano marrom. Então é isso, minha parte. Daí teria mais a parte da prumada que o Derian vai explicar agora em sequência. Então, galera, meu nome é Derian, esse é o nosso trabalho de hidráulica. Eu vou apresentar a parte da entrada da água, prumada e caixa d'água do projeto. Então, vamos começar aqui pelo térreo. Aqui a gente fez o dimensionamento com um tubo de 40 milímetros para entrada de água, que vem, a gente colocou esse hidrômetro aqui, uma torneira para lixeira, e com tubo de 40 segue até o reservatório, que seria a nossa cisterna. A gente dimensionou ela para 34 mil litros. Então a tubulação vem, abastece a cisterna. Da cisterna a bomba de sucção puxa a água e a de recalque joga a água para cima. A gente dimensionou aqui tubo de 50 para a subida da água até a caixa d'água. Chegando na caixa d'água, ficou bem cheio aqui, que eu consegui fazer todas as tubulações por cima aqui mesmo. Então o abastecimento vem daqui, com tubo PPR de 50. Então ele abastece as duas caixas d'água. Aqui a gente colocou um registro para caso queira fechar, a manutenção também. E depois de encher a caixa d'água, a gente tem a prumada que vai para baixo pros apartamentos tipo. Na caixa d'água aqui a gente colocou também a saída dos hidrantes, que é obrigatório, né? Rede pressurizada, ambas com elemento filtrante aqui para filtrar água, para não entrar nenhuma sujeira. Também a gente colocou aqui as tubulações de limpeza, o extravasor também, para poder limpar. Na de limpeza a gente colocou um registro aqui para fechar quando tu quiser limpar uma caixa só, para não deixar sem água o prédio. A gente fecha um registro, limpa uma caixa. O extravasor e a da limpeza, ambas vão para a rede pluvial. Então a gente fez todas as ligações para a rede pluvial. E é isso. Aqui é a instalação do extravasor e da limpeza. Aqui então vamos falar um pouco da rede pressurizada, que a gente colocou com um tubo de 40 milímetros, 3 últimos apartamentos. Então aqui é a entrada da rede pressurizada para alimentação dos apartamentos, aqui também nas duas caixas. Prumada desce aqui para o barrilete. Aqui no barrilete a gente puxou até uma bomba pressurizada para poder pressurizar esses apartamentos. Que mostra as prumadas. Casa de máquinas não apareceu nada. Aí aqui no vertical foi desenhado todas as tubulações certinho, tanto no vertical aqui quanto nesse outro vertical aqui. Então aqui tem todo o detalhamento da tubulação, os registros, tudo certinho, né? O extravasor aqui em cima, o RTI, a gente calculou o RTI aqui da metade da caixa, a saída de água aqui para a rede pressurizada, a saída para a rede comum. Aqui embaixo não dá para ver muito, mas tem a entrada para limpeza, para desvaziar a caixa, né? Tem todo o detalhamento da caixa d'água. Aí vindo para a prumada aqui, a gente locou com um tubo de 40 a rede pressurizada, que é esse terceiro tubo aqui. Então ele vem até aqui no shaft, num quadro, como que é o nome? Deixa eu ver aqui. Abrigo de alvenaria. Então vem pro abrigo de alvenaria aqui, que distribui para os hidrômetros dos 4 apartamentos que tem por andar. Então a prumada do abastecimento normal foi calculada
para ser com tubulação de 60, então aqui ela vai passar reto. Promada verde que é a PPR subindo para a caixa d'água. Tudo com registro de uma polegada. Somatório dos pesos 35,2. As dimensões da obriga de alvenaria. Aqui tem as informações do hidrômetro, que são 10 metros cúbico por hora, 4 registros, certinho. Então, nos 3 últimos apartamentos, eles são com rede pressurizada. Então, aqui o desenho dos 3. E a partir do terceiro para baixo já vem com a tubulação do abastecimento normal, que é tubulação de 60. Aí aqui a gente reduz para 32, que é o que vai para o apartamento, até o aquecedor, né? E é isso. Aqui tá todos os detalhamentos certinho. Aqui é o que vem da bomba de recalque, tubulação para abastecer as caixas. E é isso. Aqui a gente fez também a tabelinha para a tabelinha das conexões, a legenda das conexões. Então o projeto está todo com os detalhamentos dessa legenda. Alguns informativos. Aqui a gente fez um vertical também, mostrando o esquema vertical de como é o nosso prédio, quantos apartamentos tem. E é isso, minha parte da apresentação é essa. A próxima é com o Lucas Darotti, que ele vai explicar o nosso memorial descritivo. Primeira parte que o Matheus fez, já também explicando o tipo, coisa isométrica. E é isso.